Nós passamos aqui, nos últimos 15 meses, um longo período refletindo a cada domingo numa única passagem da Bíblia, um único, não um livro, mas uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios. E nós encerramos essa série recentemente e hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na igreja, intitulada Espiritualidade Viva. E é uma série, e eu quero acalmar seu coração, é uma série nos Salmos, mas não é uma série em todos os Salmos, né? Porque nós ficamos aqui 15 meses refletindo numa carta que tem 6 capítulos. Aí você pensa, bem, tem 150 salmos, a gente vai ficar aqui uns 10 anos na igreja só nessa série. Não, mas nós vamos ficar em alguns textos preciosos, alguns salmos maravilhosos, refletindo aqui durante alguns domingos juntos. E hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, caso você esteja com ela aí, seja analógica, de papel ou digital. Caso você esteja sem ou prefira, você pode acompanhar a leitura do texto nessas TVs aqui da frente também, ele vai ser projetado. E eu te convido então a ler comigo o primeiro salmo da Bíblia, o salmo de número 1. E nós vamos refletir um pouquinho na mensagem dele nesse dia de hoje. Salmo de número 1. Você que acompanha a transmissão online, vê também aí na sua tela, juntamente com o tema dessa mensagem de hoje, o texto sendo projetado para que você leia na mesma versão que nós lemos aqui na igreja. Nós vamos ler o Salmo todo, são apenas 6 versículos, e eu peço a sua atenção nessa leitura. Diz assim a Bíblia: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Até aqui, vamos fechar os olhos mais uma vez e orar, pedindo que Deus nos fale ao coração através da Bíblia nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tivemos aqui nessa manhã. Te agradecemos pela alegria do reencontro com gente querida, te agradecemos pelo privilégio de conhecer gente nova, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de colocarmos o nosso coração diante do Senhor e termos a certeza de que quando oramos, não é ao acaso ou ao vento que dirigimos as nossas palavras, mas a um Deus todo-poderoso, infinito, pessoal, que nos conhece pelo nome, que nos ama e que se inclina, é o que diz a Bíblia, para ouvir a oração que nós fazemos. Sabemos que aquilo que apresentamos diante do Senhor nessa manhã não chegou indiferente aos teus ouvidos, Senhor. O Senhor acolheu a nossa vida, o Senhor acolheu a nossa oração e o Senhor está trabalhando em nós, por nós e através de nós. O que te pedimos agora, Senhor, é que através da Bíblia, a tua palavra, o Senhor nos fale ao coração. Somos pessoas tão diferentes umas das outras. Vivemos momentos de vidas diferentes, Senhor, uns dos outros aqui. E eu não tenho capacidade alguma de falar ao coração de cada indivíduo nessa manhã, mas o Senhor, pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra que é viva e poderosa, tem o poder de assentar-se ao nosso lado e sussurrar ao nosso ouvido, Senhor, a Tua palavra, o Teu conselho, a Tua orientação, de modo que saímos todos daqui marcados pela beleza desse domingo. Não apenas a beleza do que vivemos, do que vimos, não apenas a beleza do tempo lá fora, mas sobretudo a beleza do encontro com o Deus vivo, Todo-Poderoso, que nos ama, que nos instrui e que nos indica o caminho seguro da vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Queridos, nós vivemos numa sociedade secularizada e você sabe disso. Isso não é uma informação nova para você. Mas, em linhas gerais, o que significa essa afirmação? O que significa entender que a gente vive numa sociedade chamada, definida como secularizada? Isso significa que nós estamos numa cultura que velozmente se apresenta, se define, se configura como pós-cristã ou como pós-religiosa. Isso acontece há cerca de 100 anos, pelo menos, no continente da Europa. Isso acontece nesse último século também, muito fortemente nos Estados Unidos, e isso também, obviamente, já começou a acontecer no nosso país. O que é viver numa sociedade considerada como pós-cristã ou como pós-religiosa? É que aquilo que por anos, por séculos,
foi uma espécie de base essencial da estrutura da sociedade, da estrutura das famílias, da maneira em que as pessoas lidavam umas com as outras, a maneira como as pessoas entendiam trabalho, vocação, criação de filhos, o nosso lugar na sociedade, o nosso papel cidadão, fé e outras coisas. Essas bases muito definidas pela religião cristã ou pela tradição da Bíblia, progressivamente foram sendo substituídas por outras bases, por outros valores, por outros ideais tidos como seculares, como não religiosos. Mas embora, isso parece até um contrassenso que eu vou falar, embora a religião venha perdendo força, embora a religião pareça estar perdendo espaço na sociedade à medida que o tempo avança, uma outra coisa, um outro tema tão antigo quanto o tema da religião, mas que ganhou ares de novidade mais recentemente, ganha a simpatia de quase todas as pessoas. Que tema é esse? Espiritualidade. A pessoa não liga para a religião, ela não se define religiosamente, e estou falando da sociedade como um todo, tá, gente? A pessoa não se importa tanto com preceitos religiosos, mas ela diz, eu gosto de espiritualidade. Claro que eu tenho espiritualidade. Claro que a espiritualidade é uma coisa importante que eu tenho apreço, eu admiro, eu estimo, mas o que é isso? Como que é essa espiritualidade, ou como que ela é compreendida no mundo que a gente vive? Geralmente, espiritualidade é entendida pelas pessoas como aquele aspecto não material da vida, né? É aquilo que eu tenho, é aquilo que de alguma forma eu digo que cultivo, mas eu não toco, eu não vejo, é um aspecto não material. A espiritualidade é uma coisa mais íntima, é pessoal, é interior, e por isso mesmo é subjetivo. Mas de alguma forma a pessoa acredita, essa espiritualidade ou ter espiritualidade me mantém conectado a uma outra dimensão, para além do que os olhos veem. Me mantém conectado a um outro plano, um plano mais elevado e por isso espiritual. É a pessoa que diz, olha, eu sei que eu não sou constituído só de matéria, eu tenho uma alma, eu acredito que exista um Deus ou que exista algum tipo de força divina e superior com a qual eu devo me conectar e isso de alguma forma exerce uma influência positiva sobre a minha vida. Ora me trazendo paz, ora me trazendo proteção, ora me fazendo bem, de modo que sim, espiritualidade eu gosto. Então, se eu não me defino como um tradicional religioso, se eu não me defino como uma pessoa que participa de uma comunidade de fé, se eu não me defino como uma pessoa que tem uma agenda religiosa muito presente na vida e no cotidiano, eu me defino como uma pessoa espiritualizada. Eu tenho espiritualidade. Mas, no geral, essa espiritualidade muito falada no nosso mundo atualmente não passa disso. É um aspecto da vida. Parece que as pessoas trocaram aquela antiga gavetinha chamada religião, porque elas já lidavam com a religião como um aspecto da vida. Eu vou lá e quando eu quero Deus, quando eu quero alguma coisa da religião, eu abro aquela gavetinha e acesso. E depois eu volto para o centro da minha vida, onde eu me encontro e todas as coisas, inclusive a religião, orbitam à minha volta. A pessoa trocou a gaveta religião, porque a religião ficou demodê, pela gaveta espiritualidade. Mas não muda, porque as coisas continuam, essa espiritualidade continua sendo apenas um aspecto da vida. No entanto, a Bíblia, esse livro sobre o qual a gente se debruça aqui todos os domingos, a Bíblia que é a palavra de Deus, nos indica um outro caminho de espiritualidade. A Bíblia é um livro de espiritualidade. A Bíblia fala fartamente sobre espiritualidade. A Bíblia permite que você e eu afirmemos que aquilo que a gente procura cultivar é a espiritualidade cristã ou a espiritualidade bíblica. No entanto, a espiritualidade que ela indica e aponta é completamente diferente dessa que é popular no nosso tempo. Na verdade, a espiritualidade bíblica ela é abrangente. Ela não é um aspecto da vida. Ela cobre cada aspecto da vida. E ela acaba ocupando um lugar de destaque, um lugar central na vida de todo homem, toda mulher que a cultivam. A pessoa que decididamente se aproxima de Deus, se aproxima da fé cristã e se aproxima da Bíblia dizendo, eu vou buscar esse caminho, eu vou viver a espiritualidade cristã, ela não consegue olhar para isso e para esse livro como um acessório da vida, que ela acessa nos momentos que ela decide acessar, mas como algo que acaba se tornando a base, o centro de sua própria existência. Queridos, basta um olhar honesto para a Bíblia e você vai ver
que a Bíblia trata da vida real. Basta uma leitura sincera da Bíblia. Caso você tenha uma Bíblia e não seja tão familiarizado com ela, você abre e você se depara ali com a história real de pessoas de carne e osso, como você e eu, vivendo dilemas muito parecidos com os dilemas que você e eu vivemos atualmente, inclusive. E a gente percebe na Bíblia como que Deus está presente, como que Ele molda não apenas a consciência das pessoas ou o interior, esse aspecto mais subjetivo, mas como que essa aproximação de Deus, conforme a Bíblia apresenta, também molda a nossa conduta. Também molda a maneira como a gente anda, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se relaciona uns com os outros e com a vida. E é nesse sentido que nós podemos afirmar que existe, e por isso o tema dessa série, uma espiritualidade que é viva. Em que sentido? Ela não é acessória. Ela não é um aspectozinho da vida. Ela é algo vivo porque tem o poder de ser transformadora. Ela é relevante, ela é abrangente. Essa é a espiritualidade que a Bíblia apresenta para você e para mim, que nos aproxima de Deus, que nos faz sentir que estamos mais vivos e que nos torna mais sábios. E eu te pergunto, sendo muito franco, quem aqui teria a sinceridade extrema de dizer o seguinte: não, eu não me importo com uma aproximação de Deus, uma vez que Ele existe, eu não me importo em me sentir assim, de fato vivo, eu não me importo em me sentir apenas sobrevivendo nesse mundo caótico e maluco. Para mim basta sobreviver, basta uma subvida, não preciso de propósito. Quem não quer ter a sensação de que a vida pulsa de fato dentro da gente, que cada dia é um novo dia, que há um propósito, que há uma razão, que há motivo para que a gente esteja vivo e mais. Quem aqui diria, não, eu não gostaria de ser mais sábio. Eu não gostaria de ter mais sabedoria para o cultivo da minha vida diária. E é isso que a espiritualidade cristã promove a nós. E das muitas passagens da Bíblia que tratam desse tema, espiritualidade, o livro dos Salmos é, ao meu ver, uma verdadeira escola de espiritualidade cristã e uma verdadeira inspiração para o meu coração e para o seu coração, para que a gente se lance nesse caminho que Deus nos propõe, para que a gente entenda que ser alguém que cultiva uma espiritualidade viva não nos torna alienígenas na sociedade, não nos torna pessoas esvaziadas de senso crítico, não nos torna pessoas que não têm capacidade alguma de interagir com o mundo, com a cultura, com a sociedade como um todo. Antes, pelo contrário, nos empresta novas lentes para discernir todas essas coisas e agir e atuar com relevância em cada esfera da nossa vida. Nesse livro dos Salmos, nós nos deparamos com vidas reais. Homens e mulheres que oram, homens e mulheres que cantam para Deus, homens e mulheres que expressam a sua alegria, mas também suas dores e seus lamentos, homens e mulheres vivendo dilemas reais, buscando e encontrando, que é o mais especial, em Deus, direção para as suas vidas, consolo para os dias difíceis e força para a caminhada. Por isso que a gente vai se debruçar um pouco sobre os Salmos, porque há uma humanidade que transborda desse livro. Eu me aproximo dos Salmos e eu me vejo como se eu estivesse olhando para um espelho muitas vezes. Eu vejo os salmistas se queixando e eu falo, aqui está a minha queixa. Eu vejo os salmistas questionando algumas coisas e eu falo, aqui estão os meus questionamentos. E eu vejo muitas vezes os salmistas colocando a sua devoção e a sua gratidão a Deus e eu falo, aqui estão as palavras que eu sequer consigo expressar por mim mesmo de gratidão a Deus por tudo que tem feito em minha vida. Então é um livro para a gente, é um livro que nos inspira muito e por isso nós vamos passar um tempo com os olhos voltados para ele e se Deus assim nos permitir, nós vamos aprender a cultivar e a conhecer uma espiritualidade viva. E esse texto que lemos hoje, o Salmo 1, trata de um tema presente e um tema tido como absolutamente importante na vida de qualquer pessoa que você e eu conhecemos. Qual tema trata o primeiro Salmo da Bíblia? Felicidade. Eu te pergunto, quem não quer ser feliz? Quem teria a ousadia de falar assim, não me importo, gosto de ser triste. Prefiro, sabe? Tenho uma curiosidade danada, porque eu vejo o pessoal falando assim de depressão, algumas pessoas sofrendo depressão, e eu tinha vontade de experimentar que negócio é esse. Eu sou muito alegre, não gosto da alegria, não. Sujeito estranho, né? Você fala, bom, com essa pessoa é bom nem sentar numa mesa. Ela tem o poder de estragar não apenas o dia, ela tem o poder de estragar a vida de quem conversa com ela. Quem não quer ser feliz? Mas a pergunta que a gente também deve fazer é a seguinte, quantas pessoas associam felicidade a Deus?
Todo mundo quer ser feliz. Quantas pessoas associam felicidade a Deus? Roberto, por que isso importa? Porque Deus se importa com a minha felicidade e com a sua. Porque eu antecipo para você que Deus te criou para a felicidade e Ele me criou para a felicidade. E quando nós não experimentamos, é muito provável que você e eu estejamos buscando felicidade na fonte errada. Por isso, vivemos muitas vezes uma subvida. E essa, queridos, é uma marca da sociedade pós-cristã, como a gente falou aqui há pouco, tá? Essa sociedade secularizada. Felicidade para nós, no modo geral, tem muito mais a ver com viagem, com lazer, com poder de compra, com quanto o nosso dinheiro nos permite fazer coisas. A felicidade tem mais a ver com progresso profissional, felicidade tem a ver com um grande amor romântico. Felicidade tem mais a ver com todas essas coisas que necessariamente não são experimentadas levando Deus em conta. Essa é a questão da sociedade secular. Porque quando a gente fala da espiritualidade cristã, nós não estamos dizendo o seguinte: ser feliz é ter Deus, e problema se você tem amor, problema se você tem dinheiro, problema se você tem saúde, problema se você viaja, se você consegue ter lazer. Não, Deus se importa com todas essas coisas. Ele nos ajuda a viver bem em todos esses aspectos. O problema é quando a gente inverte a coisa. E a gente procura nessas coisas aquilo que a gente só vai encontrar plenamente em Deus. E nesse texto há 3 aspectos que eu quero considerar com você nessa manhã, de modo que esses aspectos nos ajudem a olhar para esse texto, que é milenar, porém vivo, de modo que ele nos ensine lições práticas para a vida, hoje, para a nossa semana que está começando. 3 aspectos. O primeiro, muito simples, há nesse texto uma declaração. Há nesse texto uma declaração de felicidade. Ele começa dizendo: como é feliz aquele que... E eu peço para você interromper a leitura aqui, e eu vou suprimir uma parte do texto, prometo que eu vou voltar para ela daqui a pouquinho, e eu vou conectar depois dessa palavra que, o versículo 2. E o texto vai ficar assim: como é feliz aquele que a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Vamos fazer da junção desses 2 versos uma frase. Como é feliz aquela pessoa que a sua satisfação está na lei de Deus, e nessa lei ela medita de dia e de noite, de dia e de noite. O que o salmista está dizendo aqui? Primeiro, há uma linguagem de intensidade aqui nesse texto. Eu não sei se a tradução permite a você perceber isso, mas o salmista não está apenas dizendo o seguinte: olha, a pessoa que considera a lei de Deus é uma pessoa feliz. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte: como é feliz. E no original, em hebraico, que esse texto foi escrito, essa palavra, ela transmite exatamente essa ideia de intensidade. É como se o salmista estivesse dizendo: é imensamente feliz, é plenamente feliz, é transbordantemente feliz aquela pessoa que tem a sua satisfação, tem o seu prazer na lei de Deus. E nessa lei, porque tem prazer e satisfação, medita dia e noite. Outra coisa importante para a gente entender aqui, que é a lei de Deus. Algumas pessoas escutam essa expressão e pensam o seguinte: bem, a lei de Deus se encontra basicamente no Antigo Testamento, conforme está na Bíblia, e essa lei apresenta a você e a mim uma espécie de código de conduta, um código de moral, como eu devo viver. Mas a lei de Deus é muito mais do que isso. A lei de Deus não é uma planilha de comportamento ético que Ele entrega a você e a mim e diz: viva isso. Primeiro, a lei de Deus revela quem é Deus. Aquilo que nós identificamos na lei de Deus como padrão, como princípio e como valor, é o transbordar do ser do próprio Deus, é um espelho de quem Deus é. E mais do que isso, a partir de quem Deus é uma base de valores e princípios de todo aquele que se aproxima de Deus para viver com Ele. Isso é a lei de Deus. E o salmista está dizendo o seguinte: há uma pessoa, há alguém que é imensamente feliz por uma razão. Essa pessoa encontrou não apenas curiosidade na lei de Deus, ela não apenas deseja conhecer intelectualmente ou cognitivamente a lei de Deus, mas ela trouxe essa lei de Deus como uma base de valores e princípios para o centro do seu coração. Ela ama a Deus e ela ama tudo que vem de Deus. Ela ama a Deus e ela ama o caminho que Deus aponta. E porque isso é importante para ela, ela não apenas considera de vez em quando, mas medita nisso todo dia, dia e noite. É algo, como eu disse, que não está na gaveta a espiritualidade, mas está no centro da vida. Ele pensa a vida a partir dos princípios e valores de Deus. Roberto, como que é isso de modo prático? Como que a gente pode ler esse texto
de modo prático para a nossa vida hoje? Talvez nós poderíamos ler algo do tipo assim: como é feliz o jovem, como é feliz a pessoa que opta por considerar os valores de Deus diante, por exemplo, de uma insatisfação na sua vida afetiva. Como é feliz aquela pessoa que, diante de uma legítima insatisfação ou frustração com o seu momento de vida afetiva, e com todos os monstros e com todos os receios que a pessoa lida, com toda a influência e com todos os conselhos, algumas vezes conselhos tortos, que chegam àquela pessoa para a sua vida afetiva, como ela pode superar uma dor, como ela pode superar uma tristeza, como ela pode superar uma perda, o que ela pode fazer para colocar outra pessoa no lugar. Como é feliz, diz a Bíblia, a pessoa que, diante de tantos caminhos possíveis, opta por considerar atentamente os valores e os princípios de Deus para a sua vida e se apegar a isso. Então ela lembra o seguinte: o meu instante pode não ser o melhor, eu inclusive sofro por conta dessa circunstância, essa pessoa pode dizer, mas eu não me esqueço de que Deus me ama, eu não me esqueço de que Deus cuida de mim, e eu não me esqueço de que Deus tem o melhor para mim, e eu não vou, em nome da minha insatisfação, ou aquilo que os meus hormônios muitas vezes querem me levar a fazer, eu não vou abandonar ou abdicar daquilo que é um princípio e um valor para mim, porque eu amo a Deus. Então eu quero pensar nesse momento de frustração a partir da sabedoria de Deus e não esvaziado dela. Uma outra forma da gente ler isso: como é feliz o homem ou como é feliz a mulher que, diante das pressões da vida conjugal e que, diante de algumas insatisfações inerentes da vida conjugal, opta, o homem ou a mulher ou o casal optam por seguir os valores e os princípios de Deus para o casamento. Quem aqui é casado sabe disso. Eu sou casado há 17 anos. O que é que a gente lida regularmente no casamento? Com problemas. Tenho certeza que isso não é um privilégio da minha casa. E eu tenho um casamento maravilhoso. Eu costumo falar para os amigos que andam próximos de mim que o meu casamento é quase que uma espécie de um troféu para a minha vida. E eu sou botafoguense, eu nem tenho tantos troféus assim, certo? E o meu casamento é uma alegria para mim, é um casamento muito maravilhoso, e, no entanto, é um casamento que tem problemas. Por quê? Porque eu sou um pecador, potencialmente egoísta. A Sheila é uma pecadora, potencialmente egoísta. E muitas vezes nós temos a expectativa de que o cônjuge atenda às nossas necessidades e os nossos quereres, e a gente não considera a necessidade e o querer dele. Então, casamento é ceder, casamento é contingenciar, casamento é dialogar, casamento é respeito, e essas coisas são difíceis, não é verdade? E aí, muitas vezes, a insatisfação emerge, muitas vezes a comunicação fica truncada, e aquilo que deveria durar um turno, só a parte da tarde do sábado, de noite a gente já melhora e a gente vai curtir a nossa noite juntos, aquilo ganha uma semana, aquilo ganha 15 dias. E parece que tem dois adolescentes birrentos vivendo agora dentro de casa, porque agora já não dormem na mesma cama. Eu vou vencer ela no cansaço, ou eu vou vencer ele no cansaço. E fazem um mal danado para o próprio casamento. E aí, nessas horas, surge um monte de cenário. Será que a felicidade não está no lado de fora? Será que não está na hora de trocar esse negócio? Será que não está na hora de buscar alguém que me entenda, alguém que me ame, alguém que me valorize, alguém que veja tudo que eu tenho de bom, de positivo? Acredite, se você der esse passo, você vai estragar mais uma relação. Porque você, mais uma vez, não vai insistir nela, se esforçar por ela, mas a Bíblia está dizendo como é feliz o homem e a mulher que optam por adotar os princípios e valores de Deus para a sua realidade conjugal. Então, eles vão pensar no casamento e no momento da estação que o casamento passa, a partir e dependendo de Deus. Como é feliz o profissional que, diante da tentação da mentira, diante da tentação da sonegação, da corrupção ou da prática desonesta, todas essas coisas aparentemente muito fáceis num país chamado Brasil, como é feliz o empreendedor ou o profissional que, diante de tudo isso, opta por se manter apegado aos valores de Deus para a sua vida. Você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? Como é feliz o homem e a mulher que tem prazer na lei de Deus. Ter prazer na lei de Deus é isso. É você pegar cada aspecto da tua vida e você colocar a sabedoria e a palavra de Deus como princípio regulador daquilo. E experimentar, porque é uma promessa, experimentar como consequência disso, felicidade. É uma promessa, felicidade. Eu quero propor para você uma cena. Imagina, eu sou mais antigo, tá, gente? Então, imagina que o Globo Repórter, ainda tem Globo Repórter, não tem? Imagina que o Globo Repórter
decidiu fazer uma matéria jornalística no Jardim do Éden e mandou a Glória Maria para entrevistar Adão e Eva, ok? Princípio, antes de Gênesis 3, antes do pecado acontecer, antes da queda. Glória Maria está aí na TV há tanto tempo, ela não revela a idade, né? Então a gente pode pensar que Glória Maria foi lá entrevistar Adão e Eva. Você imagina que ela chega lá, né? Adão senta, Eva senta, Glória Maria senta, e ela pega uma cadernetinha e começa a anotar algumas coisas e faz perguntas para Adão e Eva. E basicamente o que ela quer é extrair de Adão e Eva a noção de certo e errado. E faz uma entrevista. Adão, por favor, o que você considera como certo? Coisas certas a se fazer. E Adão fala um monte de coisa, uma lista, e ela vai anotando com atenção. Depois ela diz, Eva, por favor, você diverge do seu marido de alguma forma, você tem alguma outra coisa? E ela diz mais algumas coisas e Glória Maria anota tudo. Depois ela muda a pergunta e diz o seguinte, agora Adão, por favor, o que você considera errado? E ele diz, olha, errado é isso, isso, isso e aquilo. E ela anota com atenção, pergunta para Eva e a mesma coisa. No final, ela faz a pergunta definitiva e definidora. Ela diz o seguinte, por favor, Adão e Eva, o que define para vocês o que é certo e o que é errado? Por que vocês estão chamando essas coisas de certas e por que vocês estão chamando aquelas coisas de errada? Qual seria a resposta de Adão e Eva antes de Gênesis capítulo 3 com a história do pecado? Eles responderiam uma única coisa, Deus disse. Por que é certo? Por que é errado? Deus disse. O Criador disse para a gente, Ele ensinou a gente assim. Ele falou que esse é o princípio, isso é o certo, isso é o errado. Só que o que aconteceu, gente? A queda, o pecado, gerou uma ruptura entre o ser humano e o Deus Criador. Nos afastou, nos distanciou de Deus. Deus foi colocado de lado e o ser humano se pôs no centro, passando ele mesmo a decidir o certo e o errado. E à medida que a gente ocupa o centro e o protagonismo da vida, que não fomos nós que criamos, mas fomos criados por Deus, e colocamos Deus à margem dessa vida, nós vamos criando uma cultura, um sistema de vida alheio a Deus, indiferente a Deus. Ele já não é mais protagonista, ele já não tem mais, uma expressão muito usada hoje em dia, não é? Ele já não tem mais lugar de fala na nossa vida. Ele é Deus, tudo bem, que bom que Ele é Deus, mas eu sou eu. E eu estou no protagonismo da vida, eu tenho as rédeas da vida nas minhas mãos, alguns dizem. E esse é o pensamento presente no nosso tempo. As pessoas pensam, embora nem todas verbalizem, o seguinte, olha, aquilo que Deus diz é certamente muito antiquado. Não dá, Roberto, me desculpe, em pleno século XXI, eu viver estabelecendo meu princípio de certo e errado a partir do que Deus diz. Aquilo que Deus diz não é adequado para a vida de hoje. E qual é o resultado disso? Qual é o resultado dessa vida indiferente a Deus? Qual é o resultado dessa vida em que Deus vai para a margem e não está no centro? O resultado é que nós acumulamos insatisfação e infelicidade. À medida que vamos projetando sobre coisas e pessoas, a expectativa de uma felicidade que apenas Deus pode nos atender, mas Deus nós tiramos de cena. Então a gente coloca na realidade conjugal uma expectativa de que seremos felizes, imensamente felizes, e não teremos nenhum tipo de atrito ou problema, e quando o problema chega, a gente se frustra. E a gente percebe que a felicidade que parecia tão segura para nós, nos escapou. Nós colocamos sobre o dinheiro a expectativa de segurança, de estabilidade, de segurança e de paz, e de repente, de alguma forma, o dinheiro nos é tomado. Alguém leva o nosso dinheiro. Nós perdemos o nosso dinheiro, nós perdemos o nosso empreendimento, nós perdemos a nossa posição profissional e olhamos para debaixo dos nossos pés e não há mais base alguma. Estamos em base movediça, estamos instáveis, porque colocamos sobre coisas que Deus pode abençoar e quer abençoar, a expectativa de que elas sejam para nós o que só Deus pode ser. Essa é a razão do salmista declarar o quanto é feliz, de fato, aquele que se mantém apegado a Deus e aos seus valores e princípios para governar a sua vida. E que assim, de alguma forma, inevitável, vai andar na contramão de uma cultura que é alheia a Deus, indiferente a Deus. Ele não vai ser um inimigo da cultura, ok, gente? A história aqui não é você ter uma clara posição de quem você é e do que você quer com Deus, e agora todo mundo que está do lado contrário a essa proposta de vida se tornou seu inimigo. E você vive, então, vociferando contra essas pessoas. Isso não é cristianismo. A grande questão é, existe um projeto de Deus para uma vida feliz.
E quanto mais consciente eu estou disso, mais na contramão a minha vida estará dessa cultura que é alheia ao meu Deus. Mais remando de alguma forma contra a maré, eu vou perceber que eu estou. Mas o que é isso? O que é essa cultura alheia a Deus? Lembra que eu disse para você que eu ia voltar naquele trechinho que eu suprimi, lá do verso 1, a parte B? Olha o que diz o verso 1. E aqui o salmista escreve o que é essa cultura alheia a Deus. Como é feliz aquele que, e aí vem a lista, não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda ou na mesa dos zombadores. A Bíblia está ensinando a você e a mim que felicidade também tem a ver com as coisas que nós evitamos. E isso, queridos, é uma dica e um conselho extremamente prático e urgente para a nossa vida. Ser feliz requer a sabedoria de entender aquelas coisas e aquelas pessoas que eu devo, para o bem da minha vida e da minha sanidade, evitar. E a Bíblia está dizendo isso claramente para nós. Que a pessoa que faz dos valores e princípios de Deus a fonte primária da sua felicidade precisa resistir à influência dessa cultura alheia a Deus que cerca muitas vezes a sua vida. Essa cultura que contém conselhos, por isso o salmista diz que ele não segue o conselho dos ímpios. Que conselhos são esses? São conselhos de pessoas que vivem como se Deus não existisse. Ou pessoas que pensam o seguinte, ainda que Deus exista, não importa. Ele não tem nada de relevante a dizer para a vida de ninguém. Viva pelo seu feeling, viva pelo que você acha, viva pelas inclinações do seu coração. E aí você vai escutar muitas vezes esse conselho. Você vai escutar o conselho daqueles que dizem para você levantar todas as manhãs e olhar no espelho e dizer que você pode, você consegue, você é o cara, você tem tudo à sua disposição. E muitas vezes você acredita numa mentira. Você tenta se convencer positivamente de uma coisa que não é verdadeira. Então nós precisamos ter essa noção, evitar alguns conselhos, essa cultura que sugere também determinadas condutas, e o texto fala sobre a conduta dos pecadores. Queridos, basta olhar à nossa volta. Se você ainda tem rede social, acho que quase todo mundo tem, eu tenho apenas uma hoje em dia, que é o Twitter, que serve basicamente para uma coisa. Historicamente sempre serviu para ler notícia. Há muito tempo o Twitter é o meu jornal, é onde eu escolho lá ler as notícias do dia. Não escrevo nada e só leio. E mais recentemente, de um tempo para cá, se tornou também a fonte para eu ter as notícias do Glorioso. Não o nosso Deus, mas o Botafogo. Né? E eu fico lá olhando as coisas, as especulações. Né? Vai contratar um craque da Europa e vem pipoca do não sei onde ali. Mas a gente acredita nessas coisas. Né? A gente vai lá seguindo. Mas, assim, mesmo no Twitter, você vê algumas coisas que chocam, alguns posicionamentos e um pouco disso que eu estou dizendo, assim, essa cultura da gente possui os seus ícones, essa cultura da gente possui os seus influenciadores que tentam moldar o nosso comportamento pela maneira como eles se comportam. Pessoas que de alguma forma ganham alguma influência e tentam pautar a sua vida e a minha pela maneira que elas querem viver, e tudo bem ela querer viver do jeito que ela vive. Vivemos num Estado democrático de direito em que cada um é livre para ser, fazer e acreditar no que quiser. Agora, não imponha o seu modelo de vida goela abaixo de ninguém. Não achincalhe aquele que pensa a vida completamente de você, chamando ele de sub alguma coisa, ou diminuindo a sua inteligência, porque você decidiu ser o que você é. E aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, que para o bem da nossa felicidade, segundo Deus, você e eu teremos que em algum momento evitar, escapar da conduta, que muitas vezes é oferecida a você e a mim como uma influência. Essa cultura também que nos convida muitas vezes a sentar à mesa. O salmista disse, né? Não se assenta na roda ou na mesa dos zombadores ou dos escarnecedores, outras versões dizem. Essa cultura muitas vezes nos convida a sentar na mesa e negociar os nossos valores. Vem aqui, senta aqui. Olha só, isso que você está tratando como um valor essencial da sua vida, fruto da sua fé, você não acha que é uma coisa descabida no nosso tempo? Por que você não relativiza isso? Por que você não pensa um pouco diferente? E aí senta e te convida a banalizar aquilo que sempre foi um fundamento e algo sagrado para você, e muitas vezes te convida a sacralizar aquilo que é banal, aquilo que é vazio, aquilo que é secundário. E aí, queridos, surge uma tensão.
Que tensão é essa, Roberto? Seguir e ter prazer nos valores e princípios de Deus para a vida, mas viver numa cultura oposta a tudo isso, sendo o tempo todo pressionado por conselhos, condutas e valores. E aí você me pergunta, como alguém pode ser feliz assim? Como é que alguém vai ser feliz enquanto não vive no céu, Roberto? Porque se a pessoa estivesse vivendo no céu, com todo mundo ali, né, os valores de Deus, os princípios de Deus, que maravilha, mas vivendo aqui, nesse lugar onde muitas vezes a cultura é alheia e indiferente a Deus, como é que alguém vai ser feliz assim? Que felicidade é essa que permanece mesmo diante da pressão? O texto nos responde isso e é o que nos leva ao segundo aspecto. Lembra que eu disse para você que esse texto tem 3 aspectos? O segundo aspecto, o primeiro é uma declaração de felicidade, o segundo é uma comparação. Uma comparação. Deus é extremamente didático, gente. Ele sabe que você e eu aprendemos muito mais vendo do que apenas ouvindo. E aí ele empresta uma cena para a gente. Uma imagem para a gente. Olha o que diz o verso 3, falando sobre essa pessoa que encontrou felicidade se devotando à lei de Deus, fazendo dos princípios e valores de Deus a base de sua vida. Ele diz o seguinte no verso 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Tem uma imagem aqui, certo? Você viu a cena dessa árvore. E a palavra aqui que foi traduzida na nossa Bíblia como árvore plantada, ela seria melhor traduzida como replantada, porque a ideia aqui é de um replantio. A ideia é de alguém que tirou essa árvore de um solo seco e sem vida e a replantou à beira de um rio. E por isso, por causa desse movimento, essa árvore se tornou bela, forte e frutífera. Queridos, o que é isso? Isso é o que Deus faz, isso é o que Deus realiza na vida de quem faz da sua palavra a base não apenas do seu pensamento, das suas reflexões religiosas, mas a base que norteia os seus valores e a sua conduta diária. É uma promessa de replantio. Deus está dizendo, quando a sua cabeça mudar, quando o seu coração mudar, e você trouxer para o centro da sua vida a palavra de Deus dizendo, isso aqui não é apenas livro antigo de religião, isso aqui é um manual de vida para mim. Isso aplicado à minha vida trará transformações reais, benéficas, para a glória de Deus e para a alegria do meu coração. A Bíblia está dizendo que a pessoa que faz isso experimenta essa transição de um solo seco e sem vida, uma árvore necessitada de muito mais cuidados e é replantada então à beira de um rio em que os seus frutos são presentes, as suas folhas não murcham, ela é uma árvore frondosa, viva. E eu sei, queridos, que muitos aqui podem testemunhar que isso é uma verdade em suas vidas. Eu sei que falo nessa manhã para pessoas que poderiam dizer acerca de sua vida, Roberto, eu passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que foi viver longe de Deus, eu sei o que foi viver de costas para Deus durante muito tempo na minha vida, eu sei quanto tempo eu associei que pertencer a Deus ou ser de Deus significava que eu tinha que estar num prédio religioso, num templo religioso, num grupo religioso, e eu associava que Deus era apenas isso, era aquilo que estava lá naquele lugar da religião. E queridos, se isso fosse sinônimo de proximidade de Deus, esse país já era outro. Porque o que não falta nesse país é templo e gente frequentando o templo todos os domingos, como nós estamos aqui nessa manhã. Talvez você esteja hoje e nem tenha o hábito disso. Veio ocasionalmente nesse domingo. Mas se fosse presença em templo religioso que mudasse esse país já era outro. Certo? Mas eu tenho certeza que eu falo para a gente aqui que pode dizer, Roberto, quando eu entendi que era mais do que religião, que era mais do que estar num culto, ouvir algumas coisas, como quem se aproxima magicamente de Deus, esperando receber alguma benesse divina. Quando o meu coração se rendeu à oferta gratuita dele de amor, quando eu entendi que o meu valor passava pelo amor dele por mim, quando eu entendi que Jesus subiu numa cruz e morreu pelos meus pecados, não como um idealista religioso, lutando contra o Império Romano e contra a religiosidade judaica dos seus dias, mas como um salvador, fazendo por mim o que eu não poderia fazer por mim. Quando eu entendi isso e o meu coração se rendeu a esse amor, então a igreja passou a ser para mim uma comunidade de irmãos e irmãs que juntos caminham em amor por esse mesmo Deus e juntos proclamam o amor desse Deus à cidade, aos amigos, às pessoas. Quando isso aconteceu na minha vida, eu experimentei, Roberto, essa transição. A minha vida passou a florescer, a minha vida passou a frutificar. Alguns remédios não foram mais tomados por mim,
Algumas tristezas não me visitaram mais. Algumas experiências ruins ficaram para trás, fazem parte de quem eu fui, fazem parte de um passado que não é mais o meu presente e não será mais o meu futuro. Perceba, queridos, no entanto, essa não é uma promessa de que você não vai ter mais lutas. Não é uma promessa de que você não vai enfrentar dias tristes quando parece que a alegria e a felicidade foram embora. Antes, o que o texto está prometendo é que quando Deus for a sua real fonte de felicidade, você vai achar nele, em Deus, um manancial de águas que vai hidratar a sua vida. Você vai encontrar em Deus um manancial de águas que vai suprir a sua alma. Você vai encontrar em Deus uma força que vai manter os seus pés estáveis, de pé, nas turbulências da vida. E mais uma vez, isso é uma promessa. É uma promessa da Bíblia, é uma promessa de Deus. E o texto diz, tudo o que Ele faz, prospera. E eu sei que muita gente ama essa frase. Talvez você escute e diga, agora, quase meio-dia, Roberto chegou na parte boa do texto. Mas nós temos um problema quando pegamos essa frase fora do contexto. Por quê? Porque Deus não promete prosperidade a qualquer um. Ok? Deus não promete prosperidade a qualquer um. Deus promete prosperidade para aquela pessoa que faz da sua lei, da sua palavra, a fonte primária da sua felicidade e do seu prazer. Para essa pessoa, Deus promete prosperidade. E é importante ressaltar isso, porque há pessoas que veem, por exemplo, o seu negócio indo de mal a pior, seu empreendimento indo de mal a pior, pela simples razão de ter seguido conselhos e valores contrários ao de Deus. Fez um monte de coisa errada, tomou um monte de atalho desnecessário, mas aí fica triste com Deus e diz o seguinte, Deus, você prometeu que tudo que eu ia fazer ia prosperar, e olha aí, olha o meu negócio quebrando. Estou triste, Senhor, estou chateado contigo, estou pensando em ir no culto domingo. Afinal, a Bíblia me prometeu prosperidade e agora eu estou aqui nessa situação. E sabe qual é o problema disso, queridos? O problema é querermos a bênção de Deus, mas não queremos a responsabilidade com Deus. Não é isso, não é indiscriminado. É prosperidade para a vida daquele que encontrou o seu prazer na palavra de Deus. E na Bíblia, isso é importante que você entenda, porque há lugares que dizem o contrário, mas eu preciso falar a verdade para você. Na Bíblia, prosperidade não é sinônimo de dinheiro sobrando, tá bom? Quando Deus diz que você vai prosperar, Deus não está dizendo que você vai enriquecer, necessariamente. Tomara que Deus queira que você fique bem e que você queira estar sempre perto de mim, me chamando para almoçar, de vez em quando. Se tiver um camarote num estádio de futebol, gosto muito de jogo, me chama, vai ser legal. Mas não é uma promessa de que você vai ter dinheiro sobrando. Prosperidade na Bíblia é melhor definida pelo texto do Salmo 128, outro salmo. E eu vou ler ele bem rapidinho com você por causa do nosso tempo, mas ele vai ser projetado aqui na tela. Veja o que diz o salmista. Como é feliz, de novo, intensidade. Como é feliz quem teme o Senhor. Como a gente tem uma artista muito famosa hoje no país, colocando em rede social, que ela se incomoda muito com a expressão temer a Deus, porque ninguém pode ter medo de Deus, eu acho que é importante explicar, como alguém explicou para essa nossa artista brasileira também, que temer a Deus aqui não é ter medo, é respeito, é honra. Temor de Deus é honra a Deus. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Aí olha a promessa de prosperidade. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Primeira coisa, Deus está prometendo uma simetria na sua vida. Você vai sair para trabalhar e aquilo ali, longe de ser apenas um fardo para você, uma coisa que se repete diariamente, não há propósito, não há razão, e você só faz porque dali extrai o seu sustento a duras penas, você vai comer do fruto do seu trabalho, mas será feliz e próspero. Você vai ter sentimento de felicidade e vai crescer a partir daquilo. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. O que o salmista está dizendo? Você vai ter uma prosperidade que ela é abrangente, ela começa do lado de dentro. Tem a ver com a satisfação do seu coração. Depois você olha para dentro da sua casa e você vê a shalom de Deus ali, a paz de Deus. No seu casamento, na vida dos seus filhos, naqueles que estão ao redor da mesa com você. E Deus te concede a bênção e a graça de você poder ver, como diz o texto, os filhos dos seus filhos. Então pense numa cena. Na verdade, essa é a cena do meu coração há muitos anos. Antes de eu me casar com a Sheila.
Uma das cenas que eu sempre carreguei no meu coração era, um dia, e eu espero em Deus ver isso e passar por isso, um dia, com uma idade já bem avançada, estar assentado numa mesa farta, porque mesa farta é sempre muito bom, eu adoro, e poder olhar para o lado e ver meus filhos, seus cônjuges, meus netos, eu poder pegar o menorzinho deles, colocar no meu colo e fazer um check-up da minha vida, passar a vida em revista e dizer, como o salmista disse, Deus sempre foi muito bom para comigo. Valeu a pena, está tudo aqui. Tudo que é riqueza, tudo que é prosperidade está aqui, está nesse momento. Na harmonia dessa mesa, dessa família reunida, na alegria do casamento, na alegria dos filhos, dos netos, e na sabedoria e na consciência de que a vida foi atravessada na bênção de Deus. Isso é prosperidade. Mas eu disse que o segundo aspecto desse texto é uma comparação, certo? O primeiro é uma declaração e esse segundo é uma comparação. Então, se aqueles que fazem de Deus a fonte da sua real felicidade são como árvores plantadas junto às águas, aqueles que estão mergulhados até o pescoço numa cultura alheia a Deus, são comparados a quê? Não sou eu que estou comparando, é o texto que diz. Olha o verso 4 do Salmo 1. Não é o caso dos ímpios. O ímpio na Bíblia é sempre descrito como essa pessoa que está de costas para Deus. Ela é indiferente a Deus. Se Deus existe ou não existe, não importa para ela. Ela vive a vida dela sem Deus. Olha o que o texto diz. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Aquele que faz da palavra de Deus a fonte da sua felicidade e prazer é como uma árvore plantada junto a um leito, junto a um rio. Ele frutifica, tudo que ele faz prospera. E o ímpio, diz o texto, é como a palha que o vento leva. Não estão plantados. Não têm um fundamento firme. São levados pelo vento. São arrastados pelas ondas, pelas tendências vazias do tempo em que vivem. Não têm raízes profundas. E essa comparação nos leva ao terceiro e último aspecto desse texto, que é uma consequência. O texto nos apresenta 2 caminhos para a nossa busca da felicidade, apenas 2. A Bíblia é muito didática. O texto fala de 2 caminhos possíveis a você e a mim na busca da felicidade. O primeiro é fazer dos valores e princípios de Deus a base da nossa felicidade e da nossa satisfação. O segundo, seguir o conselho, a conduta e os valores da cultura que jogou Deus para a margem da vida. Agora, o texto é claro aqui em nos alertar o seguinte: haverá diferentes consequências para cada escolha. Talvez é um trecho que você não goste tanto de lidar. Talvez é um posicionamento que você não goste tanto quando a Bíblia faz. Talvez você até confunda dizendo que são pessoas sem amor ou misericórdia que falam essas coisas, mas não são. São pessoas que, porque amam e têm misericórdia, precisam, por um compromisso bíblico, alertar a todos sobre essa verdade. O texto diz no verso 5, vai ser projetado aqui, Salmo 1, verso 5. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. O que esse texto está dizendo a você e a mim, queridos? Um dia, todo ser humano terá que comparecer diante de Deus. Todo ser humano. Para prestar contas da vida que viveu diante do Criador da vida. Para dizer ao Criador como viveu a vida que Ele te deu como um presente, como uma dádiva. E a Bíblia é sempre clara em dizer que a consequência de se viver uma vida sem Deus, ou de costas para Deus, é passar toda a eternidade longe de Deus. Por isso o texto está dizendo que os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Roberto, mas todos não somos pecadores? Somos. Então como é que está fazendo essa distinção que os pecadores não vão resistir na comunidade dos justos? Esse aqui é um cenário de julgamento final, queridos. Esse aqui é aquele cenário em que os pecadores que foram remidos e lavados pelo sangue de Jesus porque nele creram, têm a sua remissão. E são colocados lá na Assembleia dos Justos, por assim dizer. Eles são justos não por causa dos seus méritos morais, eles são justos porque confiaram na obra do Filho de Deus, na cruz por eles. Mas aqueles que rejeitaram a isso e viveram de costas para Deus, esses serão, como diz o texto, os pecadores que não vão resistir na comunidade dos justos. E tem um texto, e eu prometo que eu estou acabando aqui, peço perdão um pouquinho por esses 4 minutos de avanço aqui do nosso horário, prometo ser breve. Há um outro texto, que é um outro salmo, que é o Salmo 73, que é um texto maravilhoso, eu me identifico muito com ele. Porque o Salmo 73 é o salmo de um cara em crise. Qual é a crise dele? Chega num momento que ele diz o seguinte: quer saber?
De nada me valeu buscar me santificar, me purificar e me guardar para Deus. E sabe por que eu acho isso? Diz o Salmo, a partir do verso 14. Depois você olha lá na sua Bíblia o Salmo 73 e você vai ver isso. Sabe por que eu acho isso? Porque eu olho para a conduta do ímpio. E o ímpio tem saúde. O ímpio prospera. O ímpio progride. O sujeito está de costas para Deus e ele vive uma vida boa, ele vive uma vida abundante, ele vive uma vida em que ele sorri, ele vive uma vida que ele tem família. E eu olho para a minha vida, eu olho para a minha realidade, eu busco a santificação e eu busco a Deus e eu vejo de que me adianta. De que me adianta fazer essas coisas e buscar essas coisas e ver que aquele que não busca e não faz, vive tão bem ou até melhor do que eu. É um coração em crise. Você não passa por umas crises assim de vez em quando? De você olhar e pensar, peraí, mas de que me adianta? De que me está valendo tanta dedicação assim? De que está adiantando esse compromisso assim real, profundo com a fé? Aí tem um momento em que o salmista muda a opinião dele no texto, e esse texto eu quero te mostrar aqui. Salmo 73, verso 17. Olha o que o salmista diz. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o destino dos ímpios. O que acontece aqui, queridos? O Salmo se vale de uma linguagem poética, ok? O que o salmista está dizendo é algo mais abrangente do que os olhos dele podem ver apenas. Ele é projetado para a eternidade. Quando o salmista fecha os olhos para a realidade temporal e ele abre os olhos na eternidade, ele notou que aqueles que viveram a vida inteira desconsiderando a Deus não estavam lá. Por isso ele diz, então, quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o destino dos ímpios. Quando eu entrei naquele lugar que é lugar da habitação de Deus, quando eu entrei naquele lugar que é o lugar da comunhão com Deus, quando eu fui levado a pensar naquela dimensão que a vida como eu a conheço é apenas um fio curto diante de uma existência que será eterna e que essa existência eterna ela é demandada pela decisão que eu tomo aqui nesse fio curto, se amar a Deus e me render a Ele ou viver de costas para Ele. Quando eu entendi ao entrar no santuário de Deus para essa vida eterna com Ele, o destino do ímpio ele não estava lá. Ele viveu as grandes coisas da vida, talvez. Ele consumiu, ele gastou, ele teve alegrias, mas a vida não é apenas esse fio curto, esse pavio pequeno que logo se consome. A nossa existência é eterna. Essa vida não é ensaio para uma outra vinda vidoura, melhor do que essa. A Bíblia diz, ao homem é dado o direito de viver uma única vez, e o que passar disso é juízo. E nós vivemos a desconsiderar a eternidade. Nós vivemos a desconsiderar o lá e o além, porque nunca estivemos lá. E pensamos, quiçá isso não existe, quiçá isso não é real. Queridos, está aqui esse livro. Esse mesmo livro para o qual você muitas vezes se baseia para falar, eu tenho espiritualidade, eu gosto de Jesus. Se você gosta de Jesus, você gosta de Jesus baseado no que esse livro fala. Você pode até fatiar o que esse livro fala para construir um Jesus à sua imagem e semelhança, mas é a partir desse livro que você toma alguns princípios. Esse livro está dizendo que chegará um dia em que todos nós compareceremos perante Deus para prestar conta da nossa vida. E o texto encerra no verso 6 do Salmo 1 dizendo, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Essa palavra aprova aqui não é apenas apoio. A ideia da aprovação aqui é que Deus conhece o caminho dos justos e Deus está no caminho dos justos. Ele aprova porque Ele está junto. Ele está no caminho daqueles que fazem dele a sua grande fonte de felicidade na vida, porque essa pessoa conta com a companhia do próprio Deus ao seu lado. Queridos, que diferença que faz a gente saber que Deus caminha com a gente? Que diferença faz? Não é enorme? A decisão de viver uma vida em busca da felicidade, mas deixando Deus na margem, tem um final muito ruim. E a Bíblia não nega esse fato, mas o trata como certo. E eu concluo dizendo algo. Você quer ser feliz? Eu tenho certeza. Eu quero ser feliz. E Deus certamente nos criou para a felicidade. Mas essa felicidade, no entanto, só pode ser experimentada em Deus, vivendo com Ele e vivendo para Ele. Mas, Roberto, eu não sou religioso, eu não tenho fé. Eu nem acredito em Deus. E eu tenho instantes felizes na minha vida. Claro que tenho, eu acredito nisso. Inclusive como fruto da bondade do Deus que você nega a existência. Mas acredite, sabe quando você... Eu ouvi essa história uma vez e nunca mais esqueci. Uma criança brincando prendeu a sua mão dentro de um vaso. E era um vaso muito caro.
Um vaso comprado na Europa, num leilão, um vaso de milhões. E aquela criança, numa casa, brincando, colocou a mão dentro e não conseguia mais tirar a mão. E tudo foi feito para que aquela criança conseguisse tirar o vaso e o vaso fosse poupado. Coloca óleo, coloca manteiga, coloca qualquer coisa, coloca gel e mexe no braço da criança e segura o vaso de um jeito e não consegue de jeito nenhum, até que se toma a mais difícil de todas as decisões. Não era amputar o braço da criança, é claro, era quebrar o vaso. E quando o vaso foi quebrado, se descobriu por que a mão da criança estava presa. Ela segurava com muita força, sem abrir, ela não queria perder uma moeda de 10 centavos. É estranho, não é? Só que muitas vezes a vida da gente se configura como a atitude dessa criança. A gente se agarra a uma ninharia como essa de 10 centavos e Deus está tirando a mão da gente dali de dentro para nos levar à verdadeira felicidade. Para nos dar a mão e nos levar com Ele à verdadeira felicidade. Mas sabe o que a gente faz? A gente se apega ao centavo. Fala, eu não posso perder essa minha moeda, Deus. Desculpa, Deus, eu não posso perder essa minha moeda. Deus, você está pedindo muito de mim, você está me pedindo para abrir mão. É muito sacrifício abrir mão disso, porque isso aqui é a minha moeda. E Deus está do outro lado não dizendo para você, eu sou um castrador de prazer. Ele está dizendo, eu te criei para você encontrar toda a felicidade em mim. Eu te amo, eu quero o seu bem mais do que você quer o seu bem. Solte. Abra sua mão e se renda e você vai ver os tesouros que eu vou colocar ali. Os tesouros do meu amor, da minha companhia, da minha graça. Essa felicidade só pode ser experimentada com Deus. E viver com Deus e viver para Deus é fazer de sua palavra a nossa meditação diária, o nosso alimento para a alma, a nossa bússola que nos orienta os caminhos que tomamos na vida em qualquer área. Trabalho, casamento, como eu ganho dinheiro, como eu gasto dinheiro, como eu trato o filho, como eu trato o cônjuge, como eu trato minha saúde, como eu vejo o meu lugar, o meu papel cidadão na sociedade, tudo é abrangente e passa por isso. Quando a vida parece... Perdão, queridos, li o que eu não tinha aqui para ler. Me achei. Quando a vida parece não fazer mais sentido para a gente, as pressões são pesadas demais, as dores são fortes demais, as dúvidas são grandes demais, nós podemos e devemos nos voltar para Deus lembrando que Ele nos chamou para uma vida feliz. Ele tem o poder de nos fazer felizes e que a gente tome a decisão, que nós tomemos juntos essa decisão de, diante de uma sociedade que nos pressiona a buscar a felicidade onde Deus não está, qual será a resposta que nós daremos? Que a minha resposta e a sua seja o desejo de sermos felizes, muito felizes, mas que esse grande desejo seja de nós conhecermos a felicidade segundo Deus, vivermos a felicidade como Deus programou para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã especial, obrigado pela vida de gente querida aqui nesse lugar. O que eu espero é que todos nós possamos sair daqui com uma certeza de que o Deus que é Criador, o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é absolutamente santo, enquanto nós somos limitados, pecadores, finitos, esse Deus que existe é um Deus que tem por nós amor, tanto amor, que projetou para nós uma vida feliz. Essa felicidade, no entanto, está em conhecermos o Senhor, vivermos com o Senhor, termos prazer e alegria no Senhor. Então eu te peço, meu Deus, que o Senhor ajude a todos nós, aqueles que já caminham contigo, aqueles que pela tua graça foram trazidos a esse lugar pela primeira vez, que de alguma forma o teu Espírito Santo nos comunique ao coração essa certeza de que a vida feliz que a gente tanto procura, nós encontraremos ela de modo perfeito e abundante no relacionamento contigo, como cantamos hoje. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz e desfrutar do seu amor, tendo paz no coração, vivendo sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, o nosso bom pastor. Que essa seja a verdade não apenas cantada por nós, mas encarnada na nossa história, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de todos nós nesse domingo e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.